Olá, sejam bem-vindos a mais um videocast. Sou Rogério Molina, instrutor da Green Treinamento, certificado Microsoft e especialista em infraestrutura de redes. Hoje falaremos sobre a configuração de um Dual Boot com VHD no Windows 7, um recurso bastante interessante que ajudará muitas empresas durante a homologação de ambientes e também para técnicos que desejam testar um produto e não querem particionar o seu disco. Era muito comum nas edições passadas dos sistemas operacionais que as pessoas particionassem o HD e fizessem uma segunda instalação nessa partição para que tivessem a opção de testar outros sistemas, outras edições, testar a implementação de um servidor. Então isso era muito comum na época do Windows 2000, 2003. Com a chegada do Windows 7 e do Windows Server 2008, esse particionamento não é mais necessário. Nós podemos mudar a técnica aqui criando discos virtuais, os famosos VHDs. Então, nesse caso, eu consigo fazer a instalação de um segundo sistema operacional na minha máquina sem tocar no particionamento. E depois, quando não quiser mais testar esse sistema, desistir de utilizá-lo, basta simplesmente excluir o VHD, desatachando ele lá do sistema de gerenciamento de disco. Então o processo é muito simples. Existem várias maneiras de fazer essa configuração. Aqui nós vamos observar uma delas hoje. Então para isso eu coloquei um CD do Server 2008 já no driver, Server 2008 R2, e eu vou iniciar a operação de instalação normalmente, como se eu estivesse instalando uma máquina nova. Então vou iniciar o computador, vou dar um restart aqui na máquina, e vou botar já iniciando pelo CD do 2008. Então vamos lá. Vou aqui fazer um restart, e a máquina então começará o processo para que a gente possa efetuar o trabalho de instalação. Vou pressionar aqui qualquer tecla e ele vai iniciar a instalação do Server 2008. O meu CD já está no drive, ele inicia então a instalação. Para esse processo de instalação, nós não temos nenhuma recomendação específica, apenas que a máquina suporte, claro, a capacidade do servidor que é exigido aqui. Lembrando que as versões Windows 7 e Windows Server 2008 já suportam executar esse processo de boot via VHD, o que facilita bastante os nossos testes. Muito bem, iniciado a máquina, nós começamos a instalação do server convencionalmente aqui, selecionando idiomas, e modelos de teclado. Eu vou mudar só o layout do meu teclado aqui para o português. Vou usar o ABNT2, que é o modelo do meu teclado, e vou avançar. Então, vou dar um Next e começo a instalação. O processo de setup do Server 2008 ele não muda muito do que já era também o 7 e o Vista. Então a instalação está bem simplificada. Então aqui durante o processo de setup apenas eu vou ser questionado sobre a escolha do sistema operacional. Também vejo que tem as edições aqui que eu posso escolher. Então nesse caso eu vou escolher aqui o R2 Enterprise. Eu posso escolher a versão Full ou a versão Core, Vou escolher a versão Full. Vou avançar. Aceito os termos de licenciamento. Avanço. E então eu escolho aqui entre Upgrade e Customização. Então nesse caso eu vou selecionar a opção Custom. Vejo que aqui eu já tenho uma partição que é a partição onde está instalado o meu sistema operacional atual. Ao invés de fazer a configuração tradicional, entrar, particionar de novo, neste momento aqui o que eu faço? Eu vou usar uma sequência de tecla que é o Shift F10 e ele abre para mim essa telinha de prompt de comando, onde eu posso fazer a configuração do meu VHD. Então vou usar uma ferramenta, já imagino conhecida de muitos, que é o DiskPart. E dentro do DiskPart eu vou executar
tarefas convencionais. A primeira delas é visualizar os discos que eu tenho disponíveis. Então, eu vou usar um comando chamado listDisk. Ele exibe para mim, no momento, o único disco físico que minha máquina possui, que é o disco 0. Então, eu vou selecionar ele para executar o trabalho, né? Então, eu vou fazer aqui o select disk 0. Então, o disco agora está selecionado. E se eu pedir para listar aqui, ó, list volume, eu vou visualizar os dois volumes que estão disponíveis no momento. O D, que representa o meu CD-ROM, e o C, que representa o meu C2 pontos mesmo, onde está o sistema operacional atual instalado. Então, eu vou fazer o que aqui? Eu vou criar, no meu caso, um disco virtual amarrado ao C2 pontos. Então, eu vou usar o comando create vdisk. Aí eu vou apontar aqui, file igual, e vou pedir para salvar no C2 pontos. Vou salvar como in 2k8r2.vhd. E vou definir que o tamanho máximo dele, vou definir aqui 20 mil megas aqui, né? A unidade está em megabytes, então são 20 gigas para instalação. É claro que é só, lembre-se que isso aqui é um processo de teste, então não exige que sejam discos tão grandes assim. Vou dar um Enter aqui e ele irá iniciar o processo de formatação. Pronto. Com o serviço formatado, então, agora o meu trabalho aqui é só efetuar o attach. Então, eu vou usar o comando attach vdisk para isso, para associar esse disco à minha máquina física. Pronto. Acabei de fazer o attach do disco. Então, com isso, nós criamos um vdisk e atachamos ele ao C2 pontos, ao computador local, né? Então, se eu der um list vdisk, ele já está pronto para uso, já está formatado e adicionado. Pronto, pessoal, vou digitar exit novamente. E agora aqui eu vou dar um refresh na telinha. Ele vai exibir os novos discos criados, ou o novo disco criado neste caso. E com a exibição, tenho aqui minha partição de 20 GB. Ele vai dizer que esse disco não pode ser instalado, né? O sistema operacional não pode ser instalado nesse disco. Descartem essa mensagem, apesar de ele dizer isso, ele aceita normalmente. Então aqui eu vou clicar no Next e vou começar a minha instalação. E aqui começa o processo de instalação do servidor. E aqui nós temos que aguardar enquanto ele executa todo o processo de formatação e instalação do mesmo. Bem, aqui estamos quase completando a instalação. Reparem que agora eu tenho a opção dos dois boots, onde eu posso já selecionar se eu quero entrar no Windows 7 ou no 2008R2. Para concluir a instalação, claro que eu vou selecionar o server 2008R2, mas vejo que eu já tenho o boot de escolha aqui, então eu vou concluir agora o processo de instalação. Com a máquina reiniciada, agora eu começo a pós-instalação, que nós já vimos em outras situações. Vou dar um OK aqui, vou definir uma senha para o usuário administrador, vou confirmar, a senha foi alterada e pronto, pessoal, aqui o nosso servidor agora está instalado em dupla inicialização, sendo que na verdade esta instalação que está aqui sendo concluída do server 2008 está rodando num VHD, está rodando num HD virtual. Isso facilita porque eu não tive que mexer na partição em nenhum momento, eu não tive que selecionar, né, nenhuma partição, eu apenas criei um arquivo dentro do meu C2 pontos lá do Windows 7, onde foi instalado. Então tem aqui um disco de 19 GB e aquele outro disco onde está o server instalado, ele aparece aqui como um D2 pontos nesse caso,
com toda a instalação. Então vocês podem observar, o nosso arquivo VHD está aqui, ó. Esse aqui é o disco do físico, né, do Windows 7, e o nosso VHD do Server 2008 está aqui dentro, e nós enxergamos ele aqui como C2 pontos. Então esse é o processo concluído para fazer uma instalação em dual boot aqui usando o 7 e o Server 2008 R2. Então, com isso concluímos o nosso videocast. Obrigado e até uma próxima.